Sabe aquela sensação de coração acelerado, um aperto no peito que surge do nada? Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia por trás disso, na ansiedade, para descobrir um segredo que pode ajudar e muito a gerenciar a mente. Para quem já se sentiu assim, essa nossa conversa vai fazer todo o sentido. Pois é, essas sensações são super comuns. É o nosso corpo e a nossa mente entrando em alerta máximo, sabe? Mesmo quando, na verdade, não tem perigo nenhum por perto. Muita gente passa por isso, fica imaginando os piores cenários para coisas que nem aconteceram ainda. Se isso soa familiar, a primeira coisa a saber não é um caso isolado. E o mais importante, existe sim um caminho para encontrar a calma. Então, bora lá. No nosso roteiro de hoje, a gente vai começar entendendo o que é a ansiedade, por que nosso cérebro dispara esse alarme e qual o erro clássico que todo mundo comete ao tentar controlar isso. Depois, a gente entra no segredo de 3 passos, passa por 5 ferramentas bem práticas e, no final, conversamos sobre como construir uma relação totalmente nova com a nossa mente. Primeiro ponto, e isso é crucial, ansiedade não é fraqueza, de jeito nenhum, nem falha de caráter. Na verdade, é um mecanismo de proteção que já vem de fábrica no nosso cérebro. O problema é que, às vezes, ele fica um pouquinho exagerado. A melhor analogia é essa mesmo. Pensa num alarme de incêndio que dispara só com o vapor do chuveiro. O sistema está funcionando, certo? Mas está reagindo a uma ameaça que não é real. Nosso cérebro foi programado há milhares de anos para nos manter vivos, e esse instinto de proteção continua super ativo até hoje. E é muito interessante ver como sabedorias antigas, como essa citação, já falavam sobre o assunto. A mensagem aqui não é só uma ordem tipo, pare de se preocupar, é mais profundo. Sugere um caminho, que é encontrar a paz através da entrega. E o curioso é que isso conversa diretamente com as abordagens mais modernas da psicologia, que falam muito sobre aceitação. Tá, mas então, por que esse nosso alarme interno dispara com tanta frequência? A resposta está na diferença gigantesca entre o mundo para o qual nosso cérebro evoluiu e o mundo que a gente vive hoje. Para o nosso cérebro primitivo, não tem muita diferença entre dar de cara com um leão e ter que fazer uma apresentação importante no trabalho. A resposta de luta ou fuga é a mesma. O coração dispara, os músculos tensionam, a adrenalina corre solta. Só que, no escritório, não dá para sair correndo nem para lutar com o chefe, né? A gente fica preso nesse estado de alerta, reagindo a perigos que são só percebidos. E agora, se segura nesse dado, porque ele é impressionante. Estudos mostram que cerca de 90% das coisas com as quais a gente se preocupa simplesmente nunca acontecem. 90%! É muita coisa, né? A maior parte da nossa energia mental e física gasta com ansiedade vai para perigos que a gente só imaginou. Agora a gente chega num ponto que, olha, é o pulo do gato. Existe um erro fundamental, uma armadilha mental que quase todo mundo que lida com ansiedade cai. E entender isso pode mudar o jogo completamente. O nosso primeiro instinto é o quê? Lutar contra o pensamento ruim, empurrar ele para longe. A gente fala, não posso pensar nisso. Só que a psicologia já provou que essa é a pior coisa a se fazer. Tentar suprimir um pensamento só dá mais força para ele. É como jogar gasolina no fogo. Exato. A primeira coisa que apareceu na mente foi um elefante cor-de-rosa, né? O nosso cérebro não processa bem a palavra não. Quando ele ouve a ordem não pense, ele foca exatamente naquilo. Lutar contra os pensamentos é como se debater em areia movediça. Quanto mais a gente luta, mais afunda. E essa sabedoria antiga ilustra a solução de uma forma brilhante. A liberdade não vem de tentar controlar absolutamente tudo, mas de aceitar que a gente não tem esse controle. A gente pode e deve planejar, se preparar, mas o resultado final não depende só da gente. Aceitar isso é o primeiro passo para se libertar dessa necessidade de controlar o incontrolável. Ok, então se lutar não funciona, o que funciona? A resposta está numa estratégia que parece ir contra a lógica. Um segredo de 3 passos que não quer eliminar a ansiedade, mas sim mudar a nossa relação com ela. O segredo é simples, mas muito poderoso. Primeiro passo, observar. Em vez de brigar com o pensamento ansioso, a gente só observa ele, como se fosse uma nuvem passando no céu, sem julgar. Segundo, questionar. Peraí, isso é um fato ou é só uma história que minha mente está criando? E terceiro, ancorar. Trazer atenção para o presente, usando os sentidos, o que se está vendo, ouvindo, sentindo agora. A teoria é ótima, mas como é que a gente aplica esses 3 passos no meio do caos do dia a dia? Vamos para a parte prática, então. Veremos como colocar isso de pé com 5 ferramentas bem diretas. Beleza, vamos detalhar essas ferramentas. Primeira, diário dos pensamentos. A ideia é simples, bota no papel.
Quando a gente escreve a preocupação, ela sai daquele looping infinito na nossa cabeça e se torna algo que a gente pode olhar de fora, com mais clareza. Isso tira o poder dela. Segunda, técnica dos 5 minutos. Surgiu uma preocupação, em vez de lutar, a gente adia, fala para a mente. Ok, vou me preocupar com isso hoje às 6 da tarde por 5 minutinhos. Muitas vezes, quando chega a hora, a urgência já foi embora. Isso ensina o cérebro que ele não precisa resolver tudo agora. Terceira, a oração de entrega. É um ato de humildade de entregar aquilo que foge do nosso controle, o que alivia um peso enorme. Quarta, a estratégia do e daí? É ir questionando o medo até o fim. E se eu falhar na apresentação? E daí? Vou passar vergonha? E daí? No final, a gente percebe que o pior cenário quase sempre é algo que dá para superar. E por último, movimento físico. Uma caminhada de 30 minutos, por exemplo, é incrível para queimar a energia da ansiedade que fica acumulada no corpo. E quando a gente começa a juntar tudo isso, o que acontece é uma mudança fundamental de perspectiva. A gente deixa de ser uma vítima, sabe? Deixa de ser controlado pelos pensamentos e passa a ser um observador consciente da nossa própria mente. Então, a grande virada de chave é essa. Os pensamentos ansiosos talvez continuem aparecendo de vez em quando. O objetivo não é ter uma mente em silêncio absoluto, o que é praticamente impossível. O objetivo é desenvolver a habilidade de olhar para esses pensamentos, reconhecer o que eles são, só alarmes defeituosos, e escolher não dar o controle a eles. E com a prática, dá para reprogramar a resposta do cérebro. E para fechar, fica essa mensagem final de força. Não importa de onde vêm os medos, a promessa é de que não se está só nessa jornada. Existe uma força maior que sustenta, que ajuda e fortalece, lembrando que somos muito mais fortes do que a nossa ansiedade. A nossa mente é poderosa. Ela pode criar verdadeiras tempestades internas. Mas as ferramentas para acalmar essas águas também estão aí, ao nosso alcance. A questão não é se é possível, mas como começar. Qual dessas ferramentas fez mais sentido? A sugestão é escolher uma, só uma, para dar o primeiro passo. É o começo de uma jornada para recuperar a paz.